Olá, sejam bem-vindos. Você está no programa A Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso convidado de hoje é o doutorando em Ciências Políticas pela UNB, Leonardo Rodrigues, e o nosso entrevistado de hoje é o ex-deputado federal Régis Cavalcante. Régis, seja bem-vindo ao programa A Ponte. Obrigado, é um prazer importante. São raros os programas de entrevistas, principalmente políticos, na nossa cidade, e isso vocês marcam um tento muito grande. A gente que agradece, Régis, sua participação aqui com a gente. O senhor foi vereador e deputado federal. Foi também candidato a prefeito de Maceió em 2000, chegando ao segundo turno na disputa com a ex-prefeita Cátia Borne. Como avalia a sua trajetória até aqui? Olha, a minha trajetória é de uma militância política vindo do movimento estudantil, né? Eu até comecei aqui em off conversando sobre isso. Eu aprendi política lá na Escola Moreira Silva. Tanto na época do mimeógrafo, fazendo jornal. Sim, o mimeógrafo manual, né? E a gente escondia isso era em frente ao quartel, e eles não sabiam, mas numa garagem lá de um amigo nosso, que o pai tinha propriedade do interior e os filhos moravam na capital, a gente ficava mais à vontade, porque naquela época os pais, e com razão, não desejavam, meus pais eram assim também, que a gente falasse muito de política, porque era ditadura, né? Um período em que havia muita censura. Se eu imaginar, a minha experiência foi antes de jornalista, foi de ir muito à Polícia Federal. Ali na Praça São Gonçalo funcionava um departamento da Polícia Federal, e inúmeras vezes eu fui ali prestar depoimentos sobre atividades de estudante no movimento estudantil. Tal a agressividade de um regime sem liberdade, sem democracia. Você provavelmente era visto como um subversivo. Geralmente era isso, era subversão, comunista, né? Aliás, essa história de comunista é velha, né? É do século passado, mas continua até hoje, né? Essa postura, né? De querer nominar como se fosse o indivíduo feroz, nocivo, né? Ruim para a sociedade. Aquele que quer algo de comum para tudo. Então foi o movimento estudantil que me deu regra e compasso nisso aí, né? Foi o movimento estudantil. O partido político, essa coisa, foi muito depois, já em 1990, mas antes foi um movimento estudantil. E olha que naquela época até o Senimar funcionava atrás do Palácio do Governo. Eu perguntei diversas vezes depois, tentando resgatar essas questões, por que ali onde era um prédio da Secretaria de Infraestrutura, por trás do Palácio do Governo, do Zumbi dos Palmares, porque ali funcionava um tal de um capitão Blunt da Marinha, que chamavam jovens, adolescentes, para saber que jornal comunista, que jornal subversivo era aquele que tinha na escola. E muitos dos jornais que ele apresentava a gente nem sequer conhecia, né? Mas era uma forma de aterrorizar. Você imagina você intimidar, fazendo o terceiro ano do primeiro, hoje era o primeiro grau, né? O segundo grau, era o terceiro ano do ginásio, e você jovem, porque por ser toda a oportunidade de ter sido líder, presidente de turma, porque todo ano os colegas escolhiam. Eu e Horaci Pedrosa, que também faleceu com Selma Bandeira no acidente, ela era do terceiro B, do terceiro A, e a gente movimentava, fazia. O Zé de Mello era o secretário foi conselheiro do Tribunal de Contas, era o secretário da Educação. Então, essa minha trajetória foi assim, né? Depois veio o mandato de vereador. Depois veio o diretório da universidade, o DCE, né? Que nós assumimos, ganhamos, vencendo a censura, a ditadura, que não queria centro acadêmico livre, a volta da UNE. A minha vida política foi muito na escola. E não tem outro caminho para você aprender na vida que não seja a escola. Eu sou bem fixado nisso, né? Qualquer transformação que você tem que fazer tem que ser pela escola, para que você construa, não é, uma nova sociedade. Depois é que, em 1990, o Freitas Neto, né, que é o saudoso Freitas Neto, Denis Agra e Nilson Miranda, e esse pessoal todo, a Frente Popular,
resolveu ir lá eu estava na TV Gazeta, eu era o responsável pelo jornalismo, foi lá me pedir para... eu tinha que ser candidato a senador em 1990 contra o Guilherme Palmeira, que está reeleito, que não tinha oposição. Eu já estava afiliado ao PCB, que depois foi o PPS e hoje é o Cidadania. Não é? Então, eu resisti muito, porque eu sempre gostei disso aí, de estar aí fazendo entrevista, de perguntar e discutir política e fazer o jornalismo. Aí terminei aceitando ser candidato a senador pelo PCB, depois o PCB se transformou no PPS, foi a última oportunidade que se teve de ter um candidato e participação pelo partido, isso em 1990. Né? De lá eu resistia muito, porque eu sabia que quando você entra numa tarefa dessa, pela lembrança do nome, o partido sempre chama para que você participe. Foi assim que aconteceu, eu virei vereador de Maceió, com 2 anos fui eleito deputado federal e... Concorreu à prefeitura, foi em 2000, a prefeitura... chegou ao segundo turno? Perdi a eleição porque não tomei banho no salgadinho, né? E então aconteceu tudo isso aí que a sociedade viu aqui, né? O meu adversário tomou banho no salgadinho e ganhou a eleição, como se tivesse despoluído o Rio Salgadinho, e até hoje não está. Verdade. 22 anos depois. Regis, voltando para pauta atual. A pauta atual, a pauta do momento, como se vê a questão da federação Cidadania, PSDB e quais os reflexos dessa federação aqui no Estado? Primeiramente, é importante explicar o seguinte: a federação, um instituto novo, foi emplacado nessa mini-reforma, porque reforma política no Brasil eles não querem fazer para valer, né? Porque deveria começar com a reforma profunda para que a política fosse ajudar cada vez mais a solidificar a democracia brasileira. O que é que acontece? Eu sou secretário nacional do partido, secretário-geral do partido, trabalhei muito essa questão da federação. A federação é um instituto novo, porque ela tem, em outros países, ela já foi adotada como um sistema eleitoral importante e de alianças políticas que aprofundam e criam exatamente em cima de bandeiras de proposta um caminho para se fazer política com mais eficácia. Diferentemente das coligações. O que é que acontece com a coligação? Você faz uma coligação aqui, somos 4 partidos políticos, fazemos uma coligação, termina a eleição, cada um vai para o seu lado. Algo momentâneo. Exato. Sem compromisso programático. Sem compromisso programático, o Cícero falou muito bem. Sem nenhum compromisso programático, isso é terrível para a democracia, para a sociedade, não é? Para o país. Então, essas coligações, elas foram superadas com o fim das coligações, e aí os partidos passaram a ter que apresentar a chapa própria. A experiência foi na eleição municipal passada, não é? Ora, os legisladores que fizeram isso para as eleições municipais já queriam mudar a regra do jogo para essa eleição agora. Eles não queriam que isso acontecesse. Veio aí, numa muita luta, a entrada desse sistema novo da federação, que consiste no seguinte: você faz uma federação, que é uma espécie de uma coligação, ou mais partidos, mas você faz e estabelece 4 anos de convivência. Quer dizer, você faz para essa eleição e para a próxima eleição, e indefinidamente. Algumas experiências de sucesso têm acontecido pelo mundo afora. Uma muito próxima nossa é a Frente Ampla Uruguaia. Ela vem há anos dando certo, criando uma forma de fazer política nova, né? Mais aberta, mais transparente. É o que o Brasil precisa. O Brasil precisa ter programas políticos. Antes de você identificar o candidato, o que pensa o candidato? Afinal, o que é que ele vai fazer nos próximos 4 anos? Aquele ajuntamento que aconteceu, ele é verdadeiro ou foi apenas pontual para garantir mandatos? Que isso é que é um desastre. É o que nós estamos vivendo hoje. Então, a federação ela foi procurada junto ao PSDB porque, historicamente, o Cidadania, antes era o PPS, sempre teve alianças pontuais com a social-democracia.
Porque sempre teve uma visão muito próxima disso aí, em alguns pontos com a responsabilidade que se tem de fazer profundas transformações nesse país. O PSDB, principalmente o velho PSDB de Mário Covas e tantos outros que vieram do MDB, tinham esse compromisso. Tem esse compromisso, muitos deles que ainda estão. O atual né? PSDB tem? Uma parte do PSDB tem, muita. Outros não. E aqui em Alagoas, Regis? Olha, e aqui em Alagoas está precisando que essa federação seja efetivada, até para que a gente resgate essa visão da social-democracia. Né? Porque aí eu já sei qual a sua provocação. E é uma boa provocação, é de que o que está acontecendo em relação à federação em Alagoas está correto? Eu diria que não. Por quê? Porque nós fizemos uma federação e os partidos tinham seus pré-candidatos colocados de um lado e do outro. E, de repente, um dos principais membros do PSDB, presidente do partido, com a responsabilidade imensa, seria mais ou menos fazer, da minha parte, como secretário nacional do partido, dirigente, todo mundo aqui me identifica com Cidadania, dizer que não estou mais nesse partido. Seria algo preocupante por parte das pessoas. Por que deixou o partido? Por que você saiu assim de repente? O senhor está se referindo ao senador Rodrigo Cunha? Eu, presidente estadual do partido, era o senador Rodrigo Cunha. Então não era um filiado comum. Ele não era um filiado comum. Ele era o presidente e senador da República pelo PSDB. E deixou para a última hora, em que pese eu fiz todo um esforço para dialogar, conversar com ele, saber da candidatura dele, não teria nenhum problema ele ser o nosso candidato a governador, nenhum problema. Estávamos na federação, teríamos que respeitar isso. Ele seria o candidato a presidente normal da federação. A governador. E construir. O que nós cobrávamos é que tínhamos que construir rapidamente e manter os nossos candidatos, a nossa chapa proporcional de deputado federal e deputado estadual. Mas o presidente do PSDB foi procurar o presidente nacional do Cidadania para dizer que o deputado que estava no nosso partido tinha que sair, porque ele já tinha uma chapa com outro deputado estadual. Essa coisa pequena... Quem é esse outro deputado? O deputado Marco Barbosa, o deputado Davi Maia, que estavam se digladiando porque queriam só formar uma chapa e ter um só deputado de mandato e os restantes para a formação dessa chapa. Ora, política não pode ser feita dessa forma, porque na hora que você individualiza apenas para o seu projeto pessoal, você inviabiliza uma construção de um programa, de uma perspectiva nova, de mudanças que você quer implementar na sociedade. Então, o senador Rodrigo Cunha deixou para fazer isso, esteve lá, colocou essas questões, conversamos uma vez só, quando eu perguntei se é candidato a governador, ele não disse que ia sair do PSDB. Não disse. Então, saiu do PSDB na última hora, esvaziando o partido. Eles tinham deputados que saíram do partido, né? Ficou o partido acéfalo, e aí nós corremos para reconstruir a federação, que entendemos que a federação é um referencial importante para a política desse país e para o estado de Alagoas. Quero chamar ao debate o nosso convidado de hoje. Leonardo é graduado em Ciências Sociais, hoje doutorando em Ciências Políticas pela UNB. Seja bem-vindo. Obrigado. O espaço está aberto. Obrigado. Eu quero fazer uma pergunta ao Regis. Primeiramente, eu parabenizo pela carreira política do Regis, né? É um homem de partido, tem uma história de militância política, né? Professor, né? Um intelectual também. Regis, pelo que foi dito aqui, o seu último mandato foi em 2002. Você acabou o mandato de deputado federal em 2002, correto? Você tentou, logo após... Você tentou concorrer a prefeito da capital, né? Tentou outros mandatos também, como deputado federal, logo em seguida, né? Não conseguiu. Ou seja, você está fora da política, né? Como legislador, né? Eleito por um cargo eletivo, claro, há quase 20 anos. Né? Ou seja, com isso, você acaba perdendo um capital político, né? E todas as vantagens que um cargo eletivo oferece, né? Que é
tempo de TV, acesso a recursos, capital político, tudo isso. Né? Como equacionar isso numa campanha para governo do Estado, né? Tendo em vista que os candidatos que estão pleiteando a vaga de governador, todos eles possuem cargos, né? E, consequentemente, eles estão montando suas alianças, né? E possuem todos esses recursos que eu acabei de mencionar. Leonardo, essa sua pergunta a gente pode dividir em duas partes. Eu sou um estudioso da política e aí a primeira é a seguinte: veja só, eu fui o deputado mais bem avaliado da bancada de 98 a 2002, pelo Diese, pela Folha de São Paulo. Olha que as Folhas de São Paulo não gostam de político não, de mandatário não, somente deputado federal, não simpatiza muito não. Mas a estatística estava lá. Eu fui o deputado que mais ocupei o microfone, fui vice-líder, fiz a liderança do meu partido, uma bancada pequena, mas aguerrida, não é? Fui o deputado mais bem avaliado de Alagoas durante os meus 4 anos de mandato. Qual seria o pré-requisito para se reeleger? Pela lógica, pela visão, pelo compromisso, seria da avaliação, ou não? Mas não é. Por quê? Porque se convencionou aqui em Alagoas e pelo país afora, não é só em Alagoas não, a se transformar os cargos, primeiro, em uma facção familiar. Não é? Você vê, o prefeito de Maceió tem irmão, pai, mãe, só não coloca o filho porque só tem 1 ano de idade. Senão ele botaria também como candidato, irmão como candidato, não é? Senador, se o outro se eleger, ele vai ser senador. Então, não é só o prefeito de Maceió, não. A política em Alagoas, historicamente, não é? Afinal, nós estamos... É por isso que eu estou dividindo a pergunta em 2 partes, né? Se transformou em um butim de uma elite privilegiada. Antecipadamente, eu quero dizer a vocês aqui, dificilmente nós vamos mudar a bancada federal. Ou tem alguma dúvida disso? Não é? Nenhum nome novo surge? Nenhum nome novo, a não ser que seja uma transformação, a sociedade acorde nessa questão rápida, mas isso está... Mudança na Assembleia Legislativa, eu quero ver. Por quê? Porque se criou, aí você falou bem, um sistema de controle do espaço político com emendas secretas. Agora tem emenda secreta. Quem é o líder das emendas secretas, do Centrão no Brasil? Vem de onde? Alagoas não é à toa que faz tanta política, não é? Então, emenda secreta, emenda impositiva, tratou carro de lixo, se cooptar prefeito. Se você for procurar qualquer prefeito para apoiar para deputado federal em Alagoas, todos já estão comprometidos com os mesmos. Ora, nós somos de um estado que há 140 anos atrás se vendia mulheres, jovens, negras, nas primeiras páginas dos jornais de Alagoas. Nós somos uma sociedade onde uma elite sempre prevaleceu com muita força. Então não é fácil um cidadão, professor da Universidade Federal de Alagoas, né, morador da Goiabeira em Fernão Velho, ser deputado federal. E fui, mas fui por conta de uma conjuntura, de um momento. A pré-candidatura ao governo de Alagoas, Regis, é para valer? Complementando a pergunta do... Então, essa questão as 2 fases da resposta é essa. Uma é o atraso político, secular do estado de Alagoas que tem que ser transformado. Quando eu falo que vendiam negras, jovens, nas primeiras páginas dos jornais, você já viu falar algum negro, algum vice-governador negro, algum governador negro no Palácio dos Martírios em Alagoas? Não, porque a maioria do nosso povo não é chamada para a participação política, ela é apenas para referendar uma elite predatória que tomou conta da nossa vida social no estado de Alagoas. Isso precisa ser transformado. Por isso que é o nosso desafio, né? Então, tem chance de discutir essa questão e viabilizar? Tem, porque a eleição que hoje se coloca exatamente, e eu sou instado a isso, é porque eu não podia deixar a federação sem candidatos. Ora, o negócio é tão grave, essa manipulação é tão grave. Quem é que entrou no PSDB e hoje está dizendo que não pode ser impedida de fazer política? A prima irmã do presidente da Câmara, do Arthur Lira, que está no outro partido. Por que ele, estando no PP, ele vem
indicar uma parente sua para ser vice-governadora na chapa de que ele levou para a União Brasil, que ele já tomou de outros políticos aqui em Alagoas. Há uma manipulação muito grave, isso precisa ser investigado pela imprensa alagoana, dessa tomada, eles assaltam as siglas partidárias para exatamente o controle do poder. Isso é que tem que parar. E a gente começar a discutir um programa novo. O que é que você quer para Alagoas? Chama os candidatos, abrir o debate, vai chegar o momento. Quando chegar o momento das convenções. Até lá, é a formatação, a viabilização das candidaturas. Ninguém é candidato. Todos nós somos pré-candidatos. E a sua pré-candidatura ao governo do Estado está firme? Totalmente. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso convidado de hoje é o cientista político Leonardo Rodrigues. O nosso entrevistado do dia é o ex-deputado federal Regis Cavalcante, o qual desde já agradecemos mais uma vez, Regis, sua participação aqui no programa Ponte. É sempre bom, né, discutir política, coisas do nosso estado. E estávamos falando sobre, no bloco anterior, sobre política, né, tudo que envolve esses acordos políticos. O senador Rodrigo Cunha se uniu ao presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira, e tenta manter o discurso da nova política. Como o senhor vê esse movimento? Olha, eu acho que não existe nem nova nem velha política. Eu acho que existe a boa política. E a boa política é você ter coerência nas suas posições, né? Então, quem tem que explicar, que vai ter que explicar o tempo todo, é o senador Rodrigo Cunha, porque saiu de um partido que tem as características do PSDB e vai se submeter ao jugo de um outro político, que é o Arthur Lira. É o Arthur Lira que está por trás de tudo isso. É o Arthur Lira que está botando a prima dele dentro do PSDB. Para quê? Para levar o tempo da federação, para levar a estrutura da federação para garantir o seu candidato, que nesse caso é o que ele tirou do bolso, que é o senador Rodrigo Cunha. Então, o que parece, decisões vão precisar ser tomadas, porque o PSDB está junto com Cidadania, né, na federação. Mas a gente tem um estatuto, veja bem, tem um estatuto na federação que leva a convenção, leva a prévia, e eu vou lutar até o último minuto dentro das convenções, vou defender minhas ideias. Para ser candidato ao governo. Sim, porque tudo isso é um processo. A democracia é assim, ela é boa e é bonita por isso. Porque você vai abrir um debate dessa questão. Estaria já de comum acordo, tem preferência a candidatura no Estatuto da Federação, o senador. O senador era o nosso candidato, ele ia liderar esse processo. Eu estaria no projeto da chapa proporcional para deputado federal, que eu tinha muita vontade de voltar à Câmara Federal, porque sei que estou preparado com a minha experiência, com a minha história, para ser um parlamentar do meu país, né? Esses 20 anos, Leonardo, eu não tive mandato, mas eu sou um secretário-geral do partido com muito orgulho, muita honra, por onde passou Giocondo Dias, quando passou Prestes, né? 4 ou 5 brasileiros passaram na Secretaria-Geral do Cidadania, do antigo PCB. Então é uma história que você pode falar tudo da política,
nesse país, contar a história do Brasil, mas se não falar da história do nosso partido, que fez 100 anos agora, não contará, não será leal à história efetiva da vida política nacional. João Mozinho. Regis, o Rodrigo Cunha, o senador Rodrigo Cunha, deixando a federação PSDB, Cidadania e indo para o União Brasil, ele se tornou um fantoche do deputado federal Arthur Lira? Eu tenho evitado adjetivar, termina a gente o que mexe com a política, né? O que dá sabor nessa história, emoção. Mas, na verdade, ele é um mamulengo desse processo. É um mamulengo, porque como é que você deixa a federação com a perspectiva de ser um candidato a governador e vai para a quem ele sempre condenou, porque ele condenava o Arthur Lira quando ele era da Assembleia Legislativa e se dizia que era novo, que não tinha compromisso político com esses posicionamentos, não é? da Taturana, de tudo isso. Quem liderava isso na Assembleia Legislativa? E como ele se colocou durante esse período? Como é que agora faz essa manobra? Para quê? Qual o objetivo? Que deve explicar é ele. Será que tem que se juntar, entre aspas, com a velha política, ou nova política, para poder chegar ao governo do Estado? Como é que vai chegar lá? Submetido a essas forças? Porque Centrão manda no Brasil desde o governo Lula, agora é Bolsonaro, se Lula voltar amanhã, volta o Centrão para Lula. Esse é o tipo da política execrável que tem que acabar na vida pública brasileira. Se não houver uma transformação disso, o país está ameaçado, inclusive, o seu processo democrático. Veja agora, Arthur Lira está apelando ao Supremo para julgar um deputado que já era um criminoso e foi julgado. E foi julgado porque a PGR, porque a justiça brasileira confirmou que ele cometeu um crime contra a democracia. Aquilo não foi liberdade de expressão, não. Liberdade de expressão, todos os grandes que o Mozinho, juristas que o Cícero, do país que nós fazemos aqui, como jornalistas. Crime, diferença entre liberdade de expressão e crime, né? Leonardo. Eu quero tocar agora num ponto sobre a realidade econômica e social de Alagoas, né? Já que você está pleiteando o cargo de governador. A pirâmide etária, né, de Alagoas é basicamente jovem, né? Você tem muitos jovens no estado de Alagoas, né? A base da pirâmide é larga, né? E eu acompanhando os dados, é do ano passado, né? Pode ter mudado, mas eu creio que muita coisa permanece. Parte da população jovem é a população que está mais desempregada. Aqui eu falo de 14 a 29 anos. Dentre esses jovens, né, essa população jovem, os mais prejudicados, tanto em renda, né, são os pretos e pardos. Então, como você enxerga esse ponto específico? Como melhorar a realidade de Alagoas nessa questão específica? Já gostei. O Leonardo começou me chamando de seu, agora me chamou de você. É o que eu queria que ele chegasse. Então, mas veja só, esse é o ponto crucial. Quando eu me referi aqui há 100 anos atrás que nós tínhamos uma sociedade escravizada, jogada na senzala, hoje era deixar a senzala, mas eles estão vivendo na periferia da nossa cidade. Mais de 700 mil jovens desse contingente que você está falando aí, mais de 700 mil jovens chegam a ter meio salário mínimo e estão fora do mercado de trabalho, são atividades eventuais. O grande projeto de desenvolvimento de Alagoas é cuidar do ser humano, é cuidar da juventude. Eu não vou duplicar a via quando eu poderia, pela contagem de tráfego, estabelecer que eu deveria fazer naqueles locais que engarrafam, fazer uma terceira faixa, numa curva, numa lombada, uma terceira faixa. Ficaria muito mais barato de usar os recursos públicos. O problema, os nossos recursos públicos são usados sem planejamento. É preciso planejar a elevação de vida e superar essa desigualdade que nós estamos vivendo em Alagoas. Nós somos a renda familiar menor do país. Então, governador, projeto de governo, se não pensar por esse caminho, vai ficar fazendo alegoria, fazendo obras de fachada, construindo hospitais na beira da pista, que a gente não sabe como é que vai se dar essa questão da saúde alagoana, com tanto investimento em termos de obras e a saúde, faltando raio-x de tórax, faltando uma ultrassonografia. Isso continua há mais de 30 anos, essa situação está do mesmo jeito. Vai melhorar?
Falar em planejamento de governo. E olha, só lembrar, quem mais construiu o SUS foi o nosso partido. Foi Sérgio Arouca, um médico constituinte, que edificou aquilo que hoje, na pandemia, a gente viu que funcionou, que é o Sistema Único de Saúde. Então você tem que construir qualquer política pública com compromisso coletivo. Senão você não muda esse país. E Alagoas, sobretudo, é um estado que, fechando a resposta aí, é um estado que mais concentra renda e riqueza na mão de poucos. E se você não inverter essa equação, nós estamos fadados ao insucesso. Pegando a deixa do Leonardo, Regis, como você avalia os 7 anos e 3 meses do governo Renan Filho? Olha, o governo foi bafejado por um acordo financeiro, né, que permitiu manter o orçamento em dia, tem feito obras, tem caminhado, mas não é na lógica que nós precisamos, né, filho? Por quê? Porque se você vai verificar os números que o Leonardo falou aqui, eles continuam vivos. São os mesmos números, ou mais agravados, de 8 anos atrás, porque nós tivemos uma pandemia. Então, você governou para quê? Para as estradas? Para obras? Bom, salários em dias? Tranquilo. Agora, o que resta disso? A nossa população, nós temos a renda familiar mais baixa do país, que hoje deveria estar em R$ 4.600, uma família de 4 pessoas, nós estamos aí na faixa de 2 mil e pouco. O deputado Francisco... 2 salários mínimos, 2.400. O deputado Francisco Tenório... Isso é um desafio para nós. Nós não vamos ter consumo, nós não vamos ter comércio, nós não vamos ter uma sociedade com plena liberdade, com uma população jogada nos números econômicos e sociais tão perversos que nós estamos vivendo. O deputado Francisco Tenório disse aqui, né, João, em entrevista recente, que o governador Renan Filho foi um bom executor de obras, mas na visão dele não tinha sido um estadista, não tinha planejado o Estado. O senhor concorda? Eu acho que falta planejamento no Estado total. A maioria das prefeituras e obras chega assim, emenda agora com esse escândalo, essa coisa absurda, porque regularizaram o mensalão no governo Bolsonaro, que é esse orçamento secreto. Como é que dinheiro público tem que ser secreto? Isso não é possível. Então, o que é que acontece? Os recursos chegam carimbados, os recursos são, muitas vezes, construídos em projetos de empreiteiras, de grandes empresas, que introduzem aqueles recursos já combinados no orçamento nacional, e os governos que não investem em um grande instituto de planejamento. Cadê o Instituto de Planejamento da Prefeitura de Maceió? Cadê o Instituto de Planejamento do Estado que possa planejar o Estado para os próximos 30 anos? Então o senhor acha que o nosso Estado não está planejado? Nós não temos planejamento. Nós não temos planejamento. Nós temos uma condição de vida terrível para o nosso povo. Aliás, o caminho dos jovens que o Leonardo falou aqui, ou é o aeroporto, a rodoviária ou o BR-101. Mas nós vamos ter que mudar isso. Se não fizer, não será governador, nem terá projeto político decente. Regis, você foi secretário de Estado no governo Theo Vilela, e hoje o Pedro Vilela é o comandante do PSDB aqui no Estado. Qual a sua relação com o Pedro Vilela, com o Theo Vilela? Esse grupo alinhado pode barrar a questão da Jó Pereira ser a vice-candidata do Rodrigo Cunha, pelo que está se desenhando? O Pedro Vilela é um jovem, eu tenho conversado com ele, ainda não conversei porque é que a Jó Pereira ele não me falou. Ele não conversei com ele sobre isso. Mas eu espero que a gente até salve a possibilidade dele ser candidato a deputado federal, porque ficamos sem chapa. Vamos ter que arregimentar os nossos filiados e fazer uma chapa para que tenha participação na chapa federal, né? E ele tem viabilidade a chapa de federal hoje? Hoje não. Hoje não. Então isso não se pode trabalhar dessa forma. E a de estadual, né? Tem? Estadual você pode construir ela para fazer não é? Com os filiados, com as pessoas que querem, lideranças, Arapiraca, Sertão, tem condições de fazer isso. Reunindo os nomes do PSDB e do Cidadania na federação. É possível você trabalhar isso. Não é fácil, mas é possível. É possível você construir isso, até porque tem o processo das sobras. Né? É possível ainda você furar esse bloqueio. Agora, essa questão do PSDB, é isso que eu quero chamar. Eu tenho recebido
diversos telefonemas de pessoas do PSDB que estão querendo realmente discutir essa questão, que querem que a federação funcione, que não se entregar para o centrão, uma história política do PSDB e hoje engajada É boa a sua relação com o Pedro Vilela hoje? É boa, não tem nenhum problema com o Pedro Vilela, nenhum. O ex-governador Teotônio tem dialogado com o senhor? Também, eu fui secretário, eu criei a Secretaria da Pesca dentro dessa visão de você incluir as pessoas. O governo do Renan acabou com a Secretaria da Pesca. Tem algum projeto de pesca, de agricultura no Estado? Nós temos uma quantidade de água imensa. O governador, isso vai voltar, porque é o associativismo, é o cooperativismo que pode alavancar a questão da economia, dessas pessoas que mais precisam. Nós precisamos produzir algas. Ora, veja só, agora por conta da guerra, nós estamos sem potássio, sem insumos para a agricultura. As pedras que se tira o potássio lá na Rússia, cada tonelada 4 quilos de potássio. Se a gente tivesse algas no nosso litoral, uma tonelada de algas, 20 quilos de potássio. Então nós temos como construir um país novo, diferente. Agora, precisa estar montado no século XXI, João. É a tecnologia, a ciência que vai mover a oportunidade para as pessoas. Nós precisamos ter condições da ciência, da economia. A própria pandemia provou isso, né? A vacina foi que salvou todos nós. Nós estamos aqui por conta da vacina, da ciência. Então, claro, é a ciência e a tecnologia, essa é a revolução da robótica que vai mudar e jogar o nosso Estado nesse mundo novo, globalizado. Regis, o ex-governador Teotônio Vilela é um desses tucanos que não querem se entregar ao centrão, como você colocou? Olha, não tenho conversado com o ex-governador, mas ele é um homem do diálogo. Afinal, ele é filho do velho senador Teotônio Vilela, que, se tivesse hoje, estaria mantendo a federação. Com certeza, porque eu conheci de perto o senador Teotônio Vilela. Estaria mantendo a federação para reagir diante desse atraso político secular que ele reagiu em Alagoas. Então, eu espero do senador Teotônio Vilela, ele sabe da minha postura, ele diz, eu gosto do Cidadania, porque é um partido que tem uma história. Então, nós estamos juntando a história e a experiência do que a social-democracia montou nesse país e que está montando no mundo, porque a Alemanha está provando isso, a volta da social-democracia, porque é preciso construir um mundo novo, um mundo laico, aberto, diverso, com possibilidades concretas de elevar o ser humano. Olha a França agora dando resposta ao atraso e ao radicalismo mais extremado da Le Pen. Leonardo. Eu queria voltar aqui ao ponto da economia, o Regis tocou em alguns pontos importantes, eu queria acrescentar. Foi falado aqui do governador, né, que ele entregou, ou do ex-governador, né, já que ele deixou o cargo, ele entregou obras importantes para o Estado, entregou um hospital, fez concurso público, aumentou o salário do professor, mas, no entanto, o IDH de Alagoas é o último do país. Né? A gente tem o pior IDH do país, a nossa renda só perde para a renda do Maranhão, né? Fica, acho que em torno de 777, a renda per capita do alagoano. A parcela do PIB, Maceió concentra quase 50% da parcela do PIB, ou seja, o restante vai para os 101 municípios do estado de Alagoas. Ou seja, você tem municípios relativamente pobres, né? Se você tem a capital que concentra a maior parte da riqueza, você tem municípios pobres, né? Então, como mudar essa realidade de Alagoas, né? Como deixar esse estado menos desigual, né, e menos dependente de Alagoas? O setor do comércio ainda é o que emprega mais, né, é o que garante mais renda, depois você tem a indústria e os outros O que fazer, Regis? A maior renda desse estado é exatamente os recursos sociais que vêm de INSS, recursos públicos da prefeitura nas cidades. Não há perspectiva para a juventude, né? Só uma economia criativa, comprometida com essa mudança desse índice de desenvolvimento humano tão terrível que nós vivemos, é que vai alavancar o Estado. Eu vou construir, eu lembro que o governador Teotônio Vilela tomou uma atitude. Na Copa era preciso construir mais um estádio, e ele precisava dar uma contrapartida alta do Estado. Ele não quis comprometer
esses recursos do Estado, e não foi feito nenhum estádio aqui novo no estado de Alagoas para a Copa do Mundo. Porque havia uma contrapartida do Estado. Você ia comprometer o Estado numa obra que não daria resposta, e a prova foi isso aí. Veja os arenões da vida por aí. Tá? Se leva Flamengo, os grandes times do país, para jogar em Brasília, para jogar no Amazonas, porque não tem futebol. Ora, então, construir um modelo econômico é você planejar, ter um planejamento estratégico do Estado e definir: eu vou trabalhar para quem mais precisa. Então, se eu tenho um projeto simples de aquicultura, se eu tenho uma lei da pesca e aquicultura que eu aprovei, ninguém nem tem conhecimento, acho que a Assembleia não sabe nem que isso como funciona efetivamente, está lá a lei da pesca que foi construída nesse período para que a gente pudesse edificar mais emprego, mais oportunidade, empreendedorismo, associativismo, trabalhar nessas questões. Isso não dá mídia, não. Isso não dá propaganda, não, de obras de fachada, não. Mas dá a elevação do índice de desenvolvimento humano que você falou aí. E é essa a questão. Eu vou dar só um exemplo. Estive lá em Israel, em 2 hectares de terra, 2 hectares de terra. Uma família cria 1000 ovelhas, tira leite, tudo informatizado, computadorizado, vai para a indústria dentro desses 2 hectares e manda o produto do queijo, leite, o iogurte para o supermercado, para atender inclusive a Europa. Está em 2 hectares. Por que isso? Porque a gente, com um país desse, um estado como Alagoas, ficamos na monocultura. Ou dependendo da Braskem, que afundou 5 bairros em Maceió e ninguém toma uma atitude. Está chegando nosso horário, para a gente concluir. Pergunta rapidinho, peço ao nosso deputado Regis que seja objetivo. Vamos. Regis, no primeiro turno, João Dória, Lula ou Bolsonaro? Olha, eu quero ser governador, não da esquerda, da direita, do centro. Eu luto para que essa polarização burra e essa política do ódio que se estabeleceu no Brasil seja superada, esse populismo atrasado seja superado. Eu luto por uma via democrática. Espero que tenha um nome, que apareça ainda, e tem possibilidade de aparecer. Aliás, a via democrática ainda é a saída para a superação desse grande impasse político que nós estamos vivendo no país. Esse é o grande desafio que nós vamos ter. Eu vou seguramente caminhar e os debates vão favorecer para isso. Está chegando o final do nosso programa, Regis, só para a gente concluir e voltar ao tema. Depois de muitos anos de experiência na vida política, como você vê o processo eleitoral no país, mais especificamente em Alagoas, onde em pleno 2022 os mandatos são comprados, ou seja, o dinheiro define quem serão os nossos representantes? Eu continuo acreditando e tendo muita fé na sociedade, nas transformações. Um programa como esse tem uma dimensão enorme. Né? Tem veículos aí que estão nominando candidatos, sequer o nosso nome é colocado. Mas é discriminação? É atraso? É desinformação? O que é? Então, será que para ser governador de Alagoas tem que ser das tradicionais famílias alagoanas e controlar os recursos públicos? A eleição majoritária não tem cabresto, a eleição majoritária não tem voto dessas da compra, lista, do curral, da lista. Essa não tem. Ela é uma vontade da maioria. E para a gente encerrar, Regis, o que tem feito nas horas vagas, quando não está fazendo política no Cidadania? O que é que tem feito lá no nosso Fernão Velho? Tem um site que diz assim: tem um homem da floresta que agora quer ser governador. Não, eu não quero ser governador. Eu quero discutir política e ser governador pela força do povo. Né? O que tem feito nas horas vagas? É cuidar da Mata Atlântica de 16 hectares que veio da minha família, do meu pai, lá em Fernão Velho, e fazer com que as nascentes sejam mantidas, a nossa encosta. Você conhece muito bem isso. Então, aquela região ali, hoje, a mata está de pé pelo um esforço muito grande, meu, da minha esposa, da nossa família, para que a gente segure um nicho da Mata Atlântica dentro de Maceió. Aquilo é uma relíquia que vai ficar para outras gerações. É isso, Regis. Quero mais uma vez agradecer a sua participação, que a gente possa estar aqui numa outra oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a você, Cícero, João, Leonardo. Obrigado. Muita satisfação. Agradeço ao Leonardo Rodrigues, doutorando em Ciências Políticas pela UNB, pela participação aqui no projeto. Obrigado, Leonardo. Muito obrigado. Agradeço ao meu colega de bancada, João Mozinho. Obrigado, Cícero. Obrigado, Regis. Obrigado, Leonardo. Obrigado. Obrigado a você pela audiência e até o próximo sábado.